Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Hoje nós vamos fazer uma breve correção aqui, né? Quer dizer, um breve comentário sobre o simulado do espaço humanas, da prova de ciências humanas, no tocante às questões de filosofia e sociologia, para que você possa situar melhor, tá bom? Como hoje é dia 7, né? Você vai receber isso, né, agora no final do dia, o YouTube sempre disponibiliza, ou você vai receber. Acho que é amanhã, dia 8 pela manhã, tá bom? Assim que disponibilizar, eu jogo o link lá no grupo para vocês. Então, vamos lá. Você vai ter aqui, dentro desse processo, uma situação que é bem importante. Aqui, você vai ter um processo de reorganização, né, nessa primeira questão, sobre o conceito de cultura, etnocentrismo e relativismo cultural. Conceitos indispensáveis que nós trabalhamos, né, de forma bem direcionada no início do nosso primeiro módulo, tá bom? E aí você vai ter aqui, dentro dessa perspectiva de cultura, alteridade e relativismo cultural, a questão da construção social de um racismo cultural religioso. E nós sabemos que isso se arrasta desde o início do processo de colonização, que a questão coloca entre aspas como descobrimento, e mostra que desde de 1500 até agora, 2021, até o século 21, né, a cosmovisão africana, ou seja, as orientações, as religiões de orientação afro, elas sofrem, né, dentro da perspectiva de ser pensada, né, como algo inferior, como algo não sagrado. Pois bem, vamos aqui ao comando da questão. Pode-se caracterizar esse racismo cultural religioso, ainda bem presente no século XXI, como o quê? Uma guerrilha religiosa que é contra os negros e contra suas práticas de adoração a divindades africanas e não brasileiras? Não é essa que está, não é essa a questão de uma guerrilha religiosa, né? Aqui não é um conflito que se constrói com base no que acontece no Oriente Médio, por exemplo, que lá desde o século XII depois de Cristo, você vai ter alguns conflitos dessa gênese, tá bom? Não é em cima disso. Não pode ser a B, crítica de teólogos ao modo como são realizados os rituais, as oferendas para divindades das religiões afro-brasileiras. Não pode ser a C, exaltação de práticas de rituais que exigem sacrifícios de animais em ambientes lúgubres, nem críticas fundamentadas em religiões cristãs que têm adeptos entre a população negra, que não aceita princípios e práticas religiosas ancestrais. O que vai acontecer é uma satanização das religiões dos orixás, considerando essas divindades e seus fiéis como legítimos agentes do mal. Então você ainda tem esse processo. E aí você vai ver comigo no segundo módulo, né, na perspectiva da religião em sociedade, a tese de Durkheim. As religiões, elas criam uma perspectiva moral dentro das suas práticas, onde atribui a relação sagrada e profana. Então, a qualquer prática que seja longe da sua, que seja destoante, é considerada como profana. Então, por isso que tem essa interpretação, tá bom? Vamos para essa outra questão que foi bem trabalhada em sala, em sociologia, né, na perspectiva do trabalho, desculpa, da perspectiva da cultura. Eu trabalhei isso em dois momentos, né? No culturalismo, quando teve uma aula chamada Definições de Cultura, e aí eu abordei o pensamento de Franz Boas, e também a influência do seu pensamento em Gilberto Freire, ao defender o processo da miscigenação e da diversidade cultural, tá bom? Essa questão é muito interessante porque ela nos ajuda a refletir dentro de algumas situações a perspectiva do determinismo biológico, determinismo geográfico, né, do processo de construção de uma hierarquização de culturas a partir da ideia de raça, dentro da ideia da ciência, da pseudociência, que foi o darwinismo social, foi muito bem lembrada nessa questão. É uma questão que nos dá conta e eu gosto muito, porque ela nos ajuda a refletir bastante sobre esse processo. Então, você sabe que, né, essas concepções que apresentam no texto, elas são denominadas de determinismo biológico e geográfico. Quando você acreditava uma ideia de superioridade ou hierarquização de raças, digamos assim, a partir da concepção eurocêntrica, né, e a partir, né, desse processo da divisão do lugar. O lugar era determinante e também o processo de desenvolvimento das etnias. E aí, então você tinha esse processo de forma naturalizada, tá bom?
Então, você vai ter esse direcionamento, tá certo? Agora, o outro texto é interessante porque ele é longo e usa uma estratégia muito legal que geralmente o Enem cobra. O texto faz uma interpretação simplória de algum fenômeno histórico, de algum momento que se apresenta, e geralmente pede para que a gente faça uma interpretação do texto. E aqui, como não é diferente, nós, após realizarmos a leitura dentro desse processo, né, sobre a ideia do processo de construção social, e aí fala sobre a importância da linguagem quanto um processo de elaboração da sociedade. Se você assistir a aula gravada sobre processo de socialização e cultura, você também vai ter essa interpretação comigo, porque ela vai ser bem abordada dentro da aula, né? Do processo de socialização primária e secundária, quando eu coloco que a família e a linguagem são indispensáveis diante desse processo. Então, dentro dessa perspectiva, a alternativa correta é a alternativa B. Os mapas são uma maneira importante de transmitir esse conhecimento dos mais velhos para os mais jovens, valorizando a cultura tradicional e a história local, baseada na transmissão oral. Ou seja, você tem, a partir dos mapas, um processo de construção do lugar. Quando constrói um lugar, gera uma identidade. Você pode até fazer uma analogia aí para você entender melhor como foi importante, né, na Grécia Antiga a construção da ideia de polis, porque você cria uma identidade vinculada à prática cultural com o lugar e começa a definir os povos gregos nas suas cidades e estados. Isso também vai acontecer. Tá? E aí, ao longo da história, você tem um exemplo entre os romanos, você tem um exemplo entre os fenícios, na região do Oriente Médio. Então, você também vai ter esse processo, né, de forma geral. Então, o mapa ele serve como um instrumento de valorização da cultura, e aqui, no caso do texto, a transmissão desse conhecimento vem dos mais velhos para os mais jovens, a partir da história oral. Não pode ser a A, porque coloca assim, esses mapeamentos procuram mostrar que o mundo está em constante transformação e manter aspectos da cultura e da linguagem não tem mais valor para a vida em sociedade. Claro que tem, a sociedade se transforma, mas isso não deixa de fazer parte do processo. Então, é bem interessante para que a gente possa pensar. A C, esses mapeamentos foram realizados pelos jovens que conhecem esses lugares sagrados e conservam os conhecimentos tradicionais dos anciãos. E você sabe que não é, né, não é esse processo. D, esses mapeamentos em nada ajudaram na constituição de um diálogo entre os anciões e os mais novos, pois a cultura passada de forma ancestral não é mais importante para os povos rio-negrinos. Você sabe que é importante, é a mesma tese da A, que é facilmente rebatida. E a E, esses mapeamentos revelam que viver em sociedade não é importante para os povos rio-negrinos. E aí você já pode parar de ler aí, porque como é que você vai ter essa ideia que não é importante viver em sociedade se nós somos seres sociais? O próprio texto enfatiza isso, né? Que é um processo de construção social e não algo fora disso. E aí vamos agora para uma questão bem simples, né, que é interessante, sobre a questão da democracia racial. Nós vivemos muitas situações envolvendo ataques, né? E esses ataques a questões raciais no Brasil ainda é bem presente. Então faz preciso fazer uma leitura. Durante muitos anos o Brasil foi visto, inclusive por sociedades, como um paraíso racial, onde prevalecia uma suposta democracia racial. Esta forma de interpretação se atribuiu ao quê? E aí vamos lá. Você vai ter a A como possibilidade de estar correta. A crença na ausência de segregação racial em uma sociedade harmônica, desprovida de conflitos raciais, onde brancos, negros, índios e mestiços interagiam de forma aberta e igualitária. Essa tese é facilmente associada ao pensamento de Gilberto Freire. E aí esse pensamento de Gilberto Freire tinha a ideia de pressupor um processo harmonioso entre as três etnias que formaram majoritariamente o Brasil. Indígenas, que são os nativos, portugueses, que são os europeus, negros, que são os afrodescendentes. Eles naturalizavam o processo de dominação, né, dentro de uma troca de experiências, na qual o Gilberto Freire acreditava que o processo era idôneo, que o processo não tinha alguma característica diferente, né, que era um processo que se dava de forma harmoniosa, docilizada, e existia uma linha de harmonia entre eles, e você sabe que não.
Você também vai ter essa B, segregação racial, que impôs níveis de tensão nas relações entre brancos, negros, índios e mestiços. Aqui a segregação não foi só racial, tá? A segregação racial se deu após outras situações. E você sabe que a questão da democracia racial não tem essa tese. C. Criação de direitos universalistas que garantiam a convivência pacífica e respeito às especificidades culturais entre os diferentes grupos étnicos. Isso só vai ser lá na frente uma tentativa com a questão dos direitos humanos do século XX. Então, também destoa da definição que nós temos sobre democracia racial. Inexistência de práticas racistas em decorrência da criminalização do racismo. Você pode até entender o primeiro momento, inexistência de práticas racistas como uma possível resposta, mas quando você vai ver criminalização do racismo, você vai ver que é o contrário, né? Que a criminalização não se dá devido a esses fatores. Institucionalização do racismo pelo Estado brasileiro através de políticas de ações afirmativas que visavam beneficiar as minorias étnicas. Você vai perceber que não tinha essa concepção e que essa alternativa não faz nenhum sentido, tá bom? Então, para que a gente possa ir chegando e avançando, vamos agora para a discussão envolvendo a chamada gerofobia, né? Que é muito interessante, é um termo que pouca gente conhece e que vale a pena ser discutido. Então, nesse caso aqui, você vai ter uma definição sobre o que é gerofobia, você vai ter um direcionamento, e aí você vai ter um texto bem simples, né, que também pede uma interpretação de texto para que você possa resolver. Em conformidade com o texto, podemos perceber que as diversas formas de preconceito, como gerofobia, racismo e sexismo, contribuem para a desumanização e a coisificação do outro. Desse modo, conclui-se o quê? E aí vamos para a alternativa correta, que é a alternativa D, ditado. Os preconceitos, em geral, se baseiam na lógica de marginalização e coisificação do outro. E aí o texto está claro sobre isso, dentro da perspectiva das pessoas idosas. A A está errada porque fala assim, as atitudes que expressam preconceito são intencionais e podem ser revertidas ao coisificar o outro. Não, elas são afirmadas ao coisificar o outro, porque você tira a essência, você tira a interpretação subjetiva e cuidadosa sobre quem é esse outro, entende? E aí se naturaliza. B. Os processos de coisificação do outro ocorrem como resultado de atitudes positivas, de respeito pela diferença. Pelo contrário, quando você coisifica, você trata o outro dentro de um processo de ausência de singularidade de quem ele é. É como se eu dissesse, é tudo mulher, é tudo homem, tudo velho. Então você não tem como você entender dentro desse processo. C. A perda do protagonismo das pessoas discriminadas é superada por meio de processos de desumanização. Pare com isso. Isso aí, se você colocou essa como correta, tome cuidado, viu? Você está flertando com os campos de concentração. Pare com essas coisas. Essa daí está totalmente distoante. E aí, os estereótipos que servem de base a atitudes preconceituosas adotam a lógica de humanização do outro. E aí você vai ter esse processo, né, contrário frente a isso. E aí vamos agora para a próxima questão, que é sobre a questão dos jovens no ensino médio, dentro de uma aula que nós trabalhamos sobre sociologia da educação. Nós não falamos especificamente sobre jovem do ensino médio brasileiro, mas fizemos diversos apontamentos sobre, envolvendo os conceitos de a educação como uma perspectiva moral para Durkheim, a partir do fato social, da consciência coletiva. Você vai ter um processo de construção dentro dessa discussão do ensino médio, né, dentro da perspectiva de Paulo Freire, como a educação proporcionadora de uma autonomia entre os indivíduos, e de Pierre Bourdieu, como a escola sendo espaço de reprodução das desigualdades sociais. E aí você vai ter esse texto que é bem tranquilo, o trecho vai se remeter, né, às modificações mais recentes entre a escola, né, e o contexto socioeconômico dos jovens que participam, e a alternativa que vai dar conta é a alternativa C. A socialização do ambiente escolar deixou de ser uma adesão automática e passiva a esquemas de pensamento e ação previamente definidos, para se constituir numa construção da experiência conforme as peculiaridades e a orientação de sentido de cada estudante nesse processo. E aí você vai ver que não pode ser a A, porque ela coloca a experiência escolar é compreendida como o que ocorre dentro dos muros da instituição. Parei de ler aí, porque nós somos seres sociais, a experiência acontece também por situações que estão fora desse processo, né? Você, quando sai de casa para ir para o espaço humanas, se você vai de Uber
se você vai de ônibus, se você vai a pé, se você vai com pai ou mãinha, você sabe que é um processo de construção da sua experiência. Por quê? Porque você sabe que esse processo reflete também o seu perfil socioeconômico, o modo como você vem, as relações que você constrói e assim por diante. Bom, alternativa B, a condição juvenil dissocia-se da condição de aluno. Por isso, a utilidade e o viés da aprendizagem têm de ser estabelecido pelos profissionais da educação. Pare com isso. Você sabe que isso não tem nada a ver. Não é dissociada, é totalmente associada à condição do aluno. Então, o erro está aqui, né? E aí também a tese que é reforçada com a ideia de que a aprendizagem deve ser estabelecida pelos profissionais de educação. Não. Processo de aprendizagem, no que pede aí, ele se dá naturalmente a partir das experiências do indivíduo. Não é escolarização, é a aprendizagem da vida, das relações sociais. D. Os episódios de violência observados no interior ou nos arredores das escolas públicas e privadas pelo país não dizem respeito ao sistema educacional, devendo ser considerado apenas pelo prisma do direito penal. Qual é o erro? Você aqui está inviabilizando um processo, né, de entender que a sociedade ela tem aspectos multidimensionais. Educação, sistema de ressocialização ou de correção de conduta, sistema de direcionamento econômico, sistema de organização no mundo do trabalho, sistema religioso e familiar estão dentro de uma perspectiva organizacional, uma perspectiva funcionalista, como Durkheim coloca. Cada instituição é importante para formar quem nós somos. Então, você vai ter isso. E aí, essa última alternativa, quando coloca que existe uma cisão entre o que os indivíduos aprendem na escola, o que aprendem na vida e o que aprendem em casa, você sabe que a coisa não é assim. Está totalmente distoante do que foi estabelecido. Vamos para a próxima questão. A questão vai falar também, né, a questão do mérito educacional. Eu acho muito interessante, porque fala diretamente sobre isso, né, os problemas sociais que se decorrem em cima disso, desde uma estrutura racista, desde a exclusão social e a desigualdade socioeconômica. E você sabe que existe uma discussão bacana sobre isso. Então, vamos ao que interessa. O conjunto de ações adotadas pelo Estado brasileiro a partir da última década do século XX para enfrentar os problemas sociais descritos no texto resultaram em quê? Na ampliação de vários planos de urbanização, da democratização da instrução escolar pública, da manutenção da rede hospitalar universitária, da preservação de espaços de entretenimento nos locais ou da descentralização do Sistema Nacional de Habitação. Você sabe que a alternativa correta é que é a B, porque você sabe que quanto mais você democratiza o acesso à escola e o processo de instrução, você vai também, né, contribuir para que algumas desigualdades sociais sejam reduzidas, amenizadas. Imagine um bairro periférico, dito periférico, num bairro vulnerável, em Natal, que tinha uma escola pública que funcionava só até ao meio-dia, e agora a gente vai ter uma escola que funciona de tempo integral. O menino que de manhã ia para a escola, por exemplo, e à tarde ia para a torcida organizada, ou ficava ocioso na frente de casa sem saber o que fazer, agora ele vai estar à tarde, desenvolvendo projetos formativos dentro daquilo que é importante, não só para a sua escolarização, mas também para a sua socialização. E aí você vai ver a importância do processo. E aí vamos aqui. Vamos entrar agora em filosofia, tá bom? E aí essa filosofia é bem simples para que a gente possa ir pensando frente a algumas ações. Essa de filosofia você vai ter, né, dentro de uma perspectiva histórica, e vai falar das primeiras cosmologias filosóficas, onde vai ser a necessidade de buscar a physis, né? E aí você também vai ter um direcionamento histórico sobre isso. Bem fácil, uma questão simplória para que a gente possa pensando. A alternativa que vai dar conta aqui é a alternativa C. A busca pela arché gera impasses teóricos na filosofia pré-socrática, que acabam conduzindo posteriormente ao equacionamento da relação entre a verdade e a multiplicidade de opiniões. Então, a ideia da verdade vai ser dentro de uma multiplicidade de opiniões que vinculam a utilização, né, de elementos que são importantíssimos para que se busque uma ideia de verdade. Seja a água, o ar, ou até mesmo os números, você vai ter uma série de filósofos que procuram usar esse cenário para superar aquele binômio do que é considerado verdade ou não. E aí você vai ter um direcionamento bem importante. A alternativa A está errada porque vai falar sobre a filosofia pré-socrática
né? Quando alega que continuam os mitos cosmogônicos, e nós sabemos que não. Não é que os mitos deixem de existir, mas eles vão sendo substituídos numa perspectiva gradativa, tá? E aí a questão também, a alternativa também é quando coloca que não acrescenta nenhuma novidade. Nós sabemos que não é assim. A filosofia pré-socrática se conformava à doxa, como método de busca para a verdade, para assim superar as vãs opiniões dos homens. Não é isso, né? O objetivo é buscar a arché. E aí vai ter uma sobre Heráclito na D, a partir de sua doutrina de harmonia entre os contrários, oferece a solução definitiva. Não é a solução definitiva, é uma das possíveis soluções, né? Não é a questão definitiva para o processo. Bom? E Eleia sugere a elaboração do mundo das ideias que resolve o impasse entre Platão e Pitágoras. Não, não é essa questão que está em jogo, né? Você vai ter uma perspectiva, né, que não é resolvida nesse impasse, e é inclusive conhecida como a encruzilhada do pensamento. Bom? E aí a próxima questão é sobre os sofistas. É uma questão massa, porque vai fazer um direcionamento sobre os sofistas e vai falar sobre quem era Sócrates, e vai dizer que por que ele não era sofista. Porque ele defendia a ideia, né, de uma verdade universal, enquanto os sofistas eram relativistas. Ou seja, Sócrates tinha uma preocupação com o critério sobre a ideia de verdade. Os sofistas, eles relativizavam o saber, lembrem disso. Eles eram de encantadores e sábios do saber, né? É meio redundante isso, mas eles eram sábios do saber, por isso que eles se colocavam como sofistas, para depois serem considerados como espertos, oportunistas. Então, você vai ter esse processo. A alternativa C está errada, porque vai dizer que a diferença entre Sócrates e sofistas é porque Sócrates ensinava nas praças públicas de Atenas, e quando os sofistas eram itinerantes. Não é essa a questão, embora nós saibamos que isso tinha um dos caminhos. A diferença era, dentro da perspectiva de atuação, digamos que isso acontecia em algumas situações. Você tem alguns relatos de Platão e mostra Sócrates saindo para outras cidades e estados, mas é em poucos textos, como Crátila, né? Você vai ter um relato sobre isso, mas não era determinante. Sócrates era cético, seu lema era sei que nada sei, enquanto sofista defendia uma verdade. Não, ele não era cético, né? Isso é uma tentativa de confusão com a ideia do ceticismo, de estabelecer a dúvida como critério absoluto, e vai acontecer lá no século II a.C. com Pirro. Então não é essa a ideia, tá bom? Os sofistas não defendiam uma verdade, também é outro erro. Os sofistas defendiam uma multiplicidade do que é a verdade. E persuadir através da retórica que estavam certos, enquanto os sofistas eram dialéticos. O oposto. E aí você vai ter essa inversão, tá bom? Próxima questão é sobre Platão, bem facinho, sobre a ideia do mundo inteligível, né, da sua diferença. E aí a alternativa correta é a. A verdade está exclusivamente nas ideias do mundo inteligível, e ela não depende do mundo sensível. Depois da elaboração de um mundo inteligível, é o que o mundo sensível se torna possibilidade. B. A verdade está exclusivamente no mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo das ideias da imaginação. Não, você sabe que não é essa coisa que se constrói. Aristóteles se aproxima um pouco desse movimento. C. A verdade está fora do mundo sensível e do mundo inteligível. Isso é alcançada pela alma depois da morte. Isso é uma perspectiva cristã pensada no neoplatonismo, por Santo Agostinho, em um momento da sua vida. Bom, quando ele publica Confissões. D. A verdade está nas ideias do mundo inteligível e obtida através da experiência do mundo sensível. Você pode ter isso aproximado em Kant. Tá? Kant vai resolver esse dilema que nós chamamos até de revolução copernicana. Tá bom? E a verdade está nas ideias do mundo inteligível e o mundo inteligível é uma cópia do mundo sensível. Você sabe que não é assim que acontece. E vamos lá, próxima questão, né? É uma questão que tem um certo peso, mas é falar sobre acontecimentos históricos. Você vai ter Spinoza escrevendo uma carta sobre essa discussão, você vai ter uma discussão de Celerte, né? E aí você também vai ter a questão de Hegel. A alternativa que vai falar como a origem trágica é a morte de Sócrates, porque vai ser um divisor de águas. Fim do Gênesis, o fim do mito, nunca aconteceram. A prisão de Galileu Galilei foi importante, mas ela só vai gerar uma condição de tragicidade
Só depois, no século XXI, 2010, quando a Igreja Católica resolve de vez reconhecer isso oficialmente, e aí fica toda uma crítica em cima, inclusive do 2011, perdão, inclusive do Papa Bento XVI. A morte de Giordano Bruno não foi vista de forma errada, né? No momento tiveram algumas pessoas que não aceitaram, mas você vai ter esse processo. A alternativa correta é a alternativa A. E aí essa questão é muito massa agora, porque vai falar sobre Santo Agostinho e vai ter um poema do Leminski. Soubesse que era assim, não tinha nascido, não teria sabido, ninguém nasce sabendo, até que sou meio esquecido, mas disso eu sempre me lembro. E aí você vai ter, né, uma sugestão do poeta da capacidade de escolher, de tomar decisões em relação ao bem e ao mal. E aí, né, você vai ter essa perspectiva e o texto pergunta: o que é que você sabe de Santo Agostinho que te ajuda a pensar? Você sabe que é a ideia do livre-arbítrio. A ideia da moral vem depois do livre-arbítrio, que é a ação moralmente reta. A eudaimonia é um conceito aristotélico. Juízo de valor é um conceito kantiano, assim como a autonomia. Então, a alternativa correta é livre-arbítrio. Você pode tomar qualquer escolha face ao bem e ao mal. Mas tu sabes que tu vai chegar na cidade de Deus e será salvo a partir da teoria da iluminação, caminhando em direção ao bem. Então, você vai ter essa ideia, né? A partir da ação moralmente reta que decorre do processo de interpretação do livre-arbítrio. E aí, essa questão sobre Hobbes, a questão fácil, né? Que você vai vincular a perspectiva de Hobbes a partir de algumas questões. Primeira dica que eu dou para você. Lembrar de Hobbes é lembrar do Estado absolutista. Certo? Nós vimos isso, tem um capítulo chamado Maquiavel, e depois eu falo do Estado absoluto, Eita, Genô, agora deu um branco. Eu vou falar sobre a teoria contratualista, e aí você vai ter esse movimento, tá? Lembrar de Hobbes é lembrar do estado de bem-estar natural, conflituoso, chamado estado de natureza conflituoso. Os homens viam a guerra de todos contra todos e que era preciso, né, acabar com isso, criando um pacto, segundo Hobbes, entre um estado absoluto, com poderes inquestionáveis, e pessoas que abririam mão da sua liberdade para viver em paz, viver em segurança. E aí você vai ter a visão de Hobbes que vai ser consistida no que está na É. O estado natural dos homens livres era um estado de guerra perpétua. A primeira tarefa do filósofo seria justificar o consentimento dos indivíduos em viver em livre sujeição a um governo. Diga aí, é essa a ideia. Então você vai ter essa perspectiva. Não pode ser porque Hobbes desenha um quadro humano da condição natural da espécie humana. Os homens são iguais seus poderes naturais de corpo e mente. Parei de ler aí. Você não tem essa ideia romantizada. B. Cada homem busca o louvor de seus próprios companheiros e se ressente de qualquer sinal de desprezo. Não é essa a questão. C. Apenas no estado de natureza, as noções de certo ou errado, justiça e injustiça têm lugar. Pois onde há poder comum. Você sabe que não é essa a questão. Pacto nos une apenas onde há medo de não cumprirem entre as partes, como deve se dar no estado de natureza. Não é essa a questão. Isso não está em jogo, tá bom?